Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com aquele devido respeito, galera. Vamos falar nesse vídeo aqui por que a diretoria do São Paulo tá mudando o perfil, galera, na busca por reforços, tá? Importante, a gente vai comentar aqui também e os nomes aí que a diretoria está sondando, né? Buscando nomes aí em final de contrato, beleza? E a situação do Alan Franco, galera? Pois é, hein? Semana decisiva. Assim que tem a semana do Crespo para chegar, tem a semana também decisiva aí que o Alan Franco entra naquela reta de poder assinar pré-contrato, tá bom? André Silva, a diretoria, inclusive, aceita vender o jogador se chegar, logicamente, uma boa proposta. E você vai entender por que o São Paulo deve receber menos do Matheus Alves, menos do que o anunciado, inclusive, aqui para vender o jogador. Jogador que está de saída aí para o Krasnodar da Rússia, e o São Paulo vai receber menos grana ainda do que aqueles 6 milhões que foi falado por aí, beleza? Inclusive, a gente já vai começar com essa aqui do Matheus Alves para a gente entender um pouco. Já peço para você aquela ajuda de sempre, né? Aquela troca, deixa o like, se inscreve, compartilha. Não esquece de ativar o sininho das notificações. Se você virou membro aqui do canal, galera, deixa uma mensagem aí para que eu coloque você lá também no grupo de membros lá, que é muito legal o grupo de membros aqui do canal, tá bom? E se puder hypar o vídeo, aquela de sempre e tal, sempre está contribuindo aí com a gente também. Muito obrigado sempre, galera, pelo seu apoio, beleza? Tá aqui, ó, como tá aparecendo aqui. Muito obrigado pelo seu apoio, tamo junto. Vamos lá. Essa do Matheus Alves. Por que o São Paulo deve receber menos aí pelo Matheus Alves? Não importa se for vendido por 6 ou por 7, por 8, São Paulo vai receber menos, galera. Por quê? O São Paulo tem 85%, isso mesmo, tá? Do Matheus Alves. O tricolor que tinha 90% antes da renovação, da última renovação, né? E 10% era do empresário, do jogador, do empresário. Uns falam que é do empresário, falam que é do jogador. Enfim, né? O São Paulo tinha 90%. Na última renovação, o São Paulo cedeu mais 5% para renovar. É sempre aquela exigência dos empresários, né? O clube continua na mão do empresário ali. E aí, ó, vamos renovar, mas me dá mais 5% dessa fatia aí, beleza. Aí na hora que faz a transação, né? Além do empresário receber as comissões, né? Que são gordos, né? São fartas as comissões, tem mais uma fatiazinha aí, ok. Então o São Paulo tem 85%, né? Do Matheus Alves. Suponhamos, galera, que se o São Paulo venda mesmo o Matheus Alves, que ele saia realmente aí pelos 6 milhões de euros, ou seja, o São Paulo teria direito então a 5 milhões e 100 mil reais de euros. E olha, isso ainda deve ser parcelado. E o pior de tudo, né, galera, é que ainda tem aquelas comissões aí que fica ali para os empresários. Comissões essas, inclusive, gosto sempre de lembrar para vocês que o São Paulo, inclusive, chegou a dever mais de 24 milhões para o empresário, do próprio empresário do Matheus Alves, né? E aí, por conta de juros, essa dívida foi para mais de 45 milhões de reais, exatamente porque o São Paulo não paga, né? Não pagava, pelo menos, é o que estava no processo, as comissões ali ao empresário. Então é isso. São Paulo, então, vai ficar com menos grana ainda na venda do Matheus Alves. Beleza, galera? Tô nem criticando aqui, dizendo que é incompetente, isso aí a gente não precisa nem falar, né? A questão aqui é só passar a informação para vocês, beleza? Tá aí. Agora, falando ainda do mercado da bola do São Paulo, que por enquanto especulações aí e as notícias é só de saídas, só saídas, Pablo Maia, Lucas Ferreira, Matheus Alves, né, Ângelo, entre outros que podem ser vendidos, né, assim como agora tem aí as especulações aí, as sondagens em cima do Pablo Maia, as sondagens também em cima do André Silva. A diretoria do São Paulo, segundo aí as fontes, dizem o seguinte, né, galera, segundo os setoristas, que a diretoria até aceita vender o André se chegar uma proposta ali que agrade a diretoria, aceita vender o André Silva. Horas, eu fico me perguntando, será que vai sobrar algum para montar esse time? Porque assim, só se fala de saídas, né, galera? Mas cadê as chegadas, né? Mas enfim, o que você acha, galera, de uma saída do André Silva? Você acha que o São Paulo tem ali no elenco o jogador para fazer essa função? A gente sabe que por exemplo, o Rian Francisco não jogava com o Zubeldia. Vamos ver com o Crespo se ele vai ter mais oportunidades aí, tá? E aí tem o Dineno, que chegou, né? O Juan Dineno, que veio do Cruzeiro. Ainda a gente não sabe, né? Assim, como que vai ser o estilo de jogo do Crespo, né, galera? Mas,
por exemplo, o André Silva eu acho que é interessante nesse grupo do São Paulo, da carência de jogadores ali para frente que a gente tem. A gente sabe também que o Luciano não aceita muito jogar lá na frente, não aceitava com o Zubeldia, né? Vamos ver com o Crespo aí se realmente ele não vai aceitar. Momento agora para eu te pedir para deixar o like aqui no vídeo, beleza? Não esquece de dar essa moral aí e deixar o like, galera. Então, é isso, tá? O André Silva ele vem recebendo algumas sondagens e a diretoria do São Paulo então aceitaria vender o jogador se chegar uma proposta convincente. Olha, eu fico pensando assim, de verdade, galera. Se chegando proposta de 5, 6 milhões de euros por um garoto, o São Paulo está vendendo, por quanto que eles venderiam o André Silva? Por 4 milhões, 3,5? Acho que eles pagaram 3,5 no André Silva, 3 ou 3,5, não foi? Então não deve fugir muito disso, não. 3 milhões e meio, 4 milhões de euros por aí. Deve ser a proposta essa pelo André Silva, jogador aí que está com seus 28 anos de idade, já não é nenhum garoto. São Paulo está vendendo os garotos muito baratos, né, galera? Tá aí. Ainda existe também aí a possibilidade das propostas aí sendo analisadas pelo Pablo Maia, enfim, né? Que a gente já comentou também em outros vídeos. Comenta aí, galera, se você acha uma boa também vender o André Silva, beleza? Agora vamos falar desses jogadores aqui. Não, primeiro falar do Alan Franco, galera. Aí a gente fala desses dois aqui, tá? Que ali é prováveis jogadores que o São Paulo está sondando, então vamos falar do Alan Franco primeiro. Gente, o Alan Franco entra aí, ó, hoje é dia 22/6, o Alan Franco entra aí nos últimos 8 dias aí, né, de prioridade para o São Paulo na renovação. A partir do dia 1º de julho, ele vai poder assinar pré-contrato com qualquer equipe. Aqueles de sempre dizem, está avançado as negociações, não sei o quê, só falta assinatura, mas fica sempre a pergunta, por que ainda não assinou? Por que avança tanto e não assina, né? Um valor financeiro para o empresário, tem que pagar, tem que pagar. Algumas pessoas dizem, inclusive, galera da imprensa, é que assim, o São Paulo está vendendo aí alguns garotos e vai pegar uma parte desse dinheiro e pagar aí ao que deve aí, o que deve, né, ao empresário do Alan Franco, que é ainda do primeiro contrato, né? Mas isso sim é amadorismo. E aí tá devendo aí o empresário, devendo o jogador, e aí precisa pagar essa conta aí para poder renovar. Eles não aceitam renovar sem pagar. Ok. Só que agora faltam aí 8 dias para o jogador poder assinar um pré-contrato. E ele fica livre, se não assinar pré-contrato, ou ele não renovar com o São Paulo também, ele fica livre em dezembro. Então o Alan Franco entra aí nos seus últimos 6 meses de contrato com o São Paulo. Essa é a realidade. Faltam 6 meses para terminar o contrato do Alan Franco com o São Paulo. Ele tem contrato até final de 2025. A diretoria quer renovar? Quer renovar. O jogador quer ficar? Quer ficar. Mas até agora não renovou, até agora não chegou, eles não chegaram num acordo financeiro de vez. Não adianta estar apalavrado. Tá apalavrado, tá conversado, tá tudo certo. Mas cadê a assinatura? O contrato foi anunciado? Não. Eu até acredito que essa renovação deve sair, porque o São Paulo vai ter que abrir. O São Paulo vai ter que ceder aí a que o jogador está pedindo também e aos seus empresários. Porque caso contrário, aí sim, a partir do dia 1º de julho ele fica livre e poderia assinar e pode assinar um pré-contrato aí com qualquer equipe. Para mim é uma enrolação, tá? Uma enrolação já está maior do que aquela do Arboleda, porque ali do Arboleda o Casares até, segundo ele, colocou o dele da reta, né? O CPF dele na reta e renovou com o Arboleda. Já com o Alan Franco aí, continua essa novela e o jogador podendo ficar, né, livre no final do ano. Tá aí. Eu torço para uma renovação, tá, galera? Eu não gosto nem de pensar esse time do São Paulo aí sendo desmontado, algumas peças importantes saindo, e a gente perdeu o Alan Franco nessas alturas do campeonato, na minha humilde opinião, beleza? Agora sim, vamos falar aqui então desses dois jogadores aqui que o São Paulo sondou, e aí você sabe que aqui eu sempre gosto de saber quem é o empresário do jogador para entender melhor essa sondagem. Primeiro vamos lá para o Lincoln, tá bom, galera? O Lincoln, aquele que passou pelo Bragantino, jogador aí de 26 anos, meia esquerda, tal, forte fisicamente e tal. Um jogador que não teve lá uma boa passagem tão boa assim pelo Bragantino não, né? Ele é do futebol turco, né? E ele está emprestado para o Hull City. Agora não lembro de qual time que é o Lincoln, viu? Eu sei que ele é de um time lá do futebol turco.
ele é da Turquia lá, só que ele está emprestado para o Hull City. E aí, detalhe, o Lincoln foi oferecido para o São Paulo na última janela, e o São Paulo sondou, né? Inclusive antes até de contratar o Oscar. Aqueles jogadores, né, que dizem que é raçudo, que recompõe e tal. Só que agora o Lincoln também ele tem contrato até meio do ano que vem, ou seja, ele também só tem agora um ano de contrato lá com o time da Turquia. O Lincoln, galera, em dezembro agora, ele poderia assinar, ele vai poder assinar um pré-contrato. O que eu apurei aqui que é o seguinte, como a diretoria do São Paulo está buscando jogadores mais jovens, tá? O Lincoln foi um desses jogadores aí que foi sondado, ou seja, sonda os valores, tempo de contrato, para saber a possibilidade para contratar. O Crespo deixou uma lista ali para o São Paulo de alguns jogadores que ele indicou. E aí vai ser mais ou menos aquilo que foi com o Zubeldia. Ó, a diretoria não pode contratar esse, fala assim, ó, mas tem esse aqui, mais barato, tal. Vocês estão entendendo qual que é o mercado da bola do São Paulo? É assim, oportunidades. Jogadores livres, jogadores que vão ficar livres, jogadores que os clubes aceitam emprestá-los. É esse o mercado da bola do São Paulo, ainda não podendo comprar ninguém ainda nessa janela. Então o Lincoln tá aí, é um desses jogadores aí, sondados pela diretoria do São Paulo. Vamos para o Reinier. Aqui do Reinier é assim, o Reinier é aquele que foi, né, revelado pelo Flamengo, jogador meia atacante, ele é alto, né, tem 1,85 m, bom jogador. Ele é do Real Madrid, ele está emprestado ao Granada, lá também da Espanha, até agora, 30/6. Ele tem contrato com o Real Madrid até 30/6 de 2026. E ele está emprestado ao Granada agora. Essa semana termina também o contrato dele, tá? Qual que era a ideia aí da jogada, pelo que eu entendi? É aquela de sempre. Empresário. Chega ali, o São Paulo sondou o Reinier. Gente, não é difícil o São Paulo sondar o Reinier, porque o empresário dele é o Giuliano Bertolucci. Aí vocês acham que é difícil o São Paulo sondar o Reinier? É isso, o empresário dele, ele é do grupo do Bertolucci, tá? Que tem vários aí no São Paulo, a gente já falou isso aqui em diversos vídeos, todo vídeo eu falo isso. Então, é assim, o cara tem muitos jogadores espalhados pelo mundo todo e o Reinier é mais um. Então, assim, a questão é, será que existe uma possibilidade? É que o Real Madrid não abre mão do jogador, o Real Madrid pagou pelo jogador. O jogador ele fica livre só ano que vem, daqui um ano, também 30 de junho de 2026. E pelo que eu apurei aqui também, só que nesse momento aqui, por exemplo, ele não gostaria de retornar ao Brasil. O que o São Paulo está fazendo? As sondagens para saber a situação. Agora, a gente sabe, por exemplo, como o Flamengo hoje está encaixadinho, né? O Flamengo tá timaço aí, tá todo mundo encaixado ali. E ele parece que tem o desejo de retornar para o Flamengo, né? Tem aquele negócio de torcer para o time, enfim. Mas o São Paulo sondou a situação aí do Reinier para entender valores, se há possibilidade de empréstimo, e ele é empresariado pelo Giuliano Bertolucci, que falo, volta o e-mail, fala aqui. Empresário do Rodriguinho, empresário do Matheus Alves, empresário do Cedric, é empresário de um monte de jogador aí no São Paulo. É um empresário que intermediou a contratação do Ferreirinha, a contratação do Rames Rodrigues. É um cara muito forte, né, galera? Muito forte mesmo. Então o São Paulo está assim, galera. Pode ver, o Reinier tem 23 anos, né? O Lincoln 26, o Biel aí 24. Nesse perfil, vocês já vê que o São Paulo está interessado em jogadores mais jovens. Qual que é o entendimento? E isso, galera, eu concordo plenamente. O entendimento é o quê? Poxa, vamos trazer jogadores mais jovens, porque só trazer jogador em final de carreira, jogador com nome, não tá dando certo. Vamos mudar essa política. Você tá vendo times menores no Campeonato Brasileiro, bem melhores do que o São Paulo, bem melhores assim também não, mas melhores na tabela, jogando mais do que o São Paulo quando tem enfrentamento. A gente está vendo aí uma Copa do Mundo de clubes com intensidade, todos os times jogando, marcando pressão, né, galera? Saída de bola, o esquema tático definido. O futebol brasileiro evoluiu também e está muito rápido, né? Muito forte, também além também da nossa técnica aqui também. Então o São Paulo está buscando esse perfil de jogadores. Lógico, né? A gente sabe que a diretoria faz um planejamento. Vamos ver se isso vai, né, se confirmar daqui para frente. Mas esse é o meu desejo. Eu também torço para que cheguem jogadores jovens
e jogadores capazes de vestir essa camisa pesada do São Paulo, tá? E que não sejam só jogadores por nome, já em final de carreira para vir arrancar o dinheirinho do São Paulo. Espero que dessa vez, nesse último ano e meio de contrato do Casares, ele acerte pelo menos nessas contratações. Não adianta trazer 3 Luiz Gustavos, um exemplo, tá? Pois é melhor trazer jogadores jovens. E falando ainda em jovens, ainda existe a possibilidade, por exemplo, tá? É o que se fala aí, as especulações. Se o André Silva sair, existe a possibilidade, por exemplo, de uma reposição para o ataque. Se fala no nome do Brenner. Lembra? Revelado pelo São Paulo, Brenner. Quem que é o empresário dele? Hum? Comenta aí. Ah, esse negócio é bom demais, viu, galera? Vou falar uma coisa para vocês. Tá bom? A gente vai ficando por aqui então. À noite, aqui no canal, a gente tem o programa Tricolor de Coração, o programa live que mais cresce aí nesse YouTube, graças à audiência de vocês. Sempre domingão, né, galera? Hoje às 8 da noite, tá? É sempre domingo e terça-feira. Como hoje, né? O jogo do City é às 10, a gente faz a live ali das 8 às 10 e depois a gente vai assistir o jogo do City também, tá bom? Então, hoje tem live. Se não chegar a notificação para você, entra no canal, ou aqui no canal do Big, do Rodrigão, do Drex, da Jangada Tricolor. Nós 4 estaremos aí repercutindo, inclusive também, né, o mercado da bola e muito mais, a chegada do Crespo, saídas, enfim, né, contratações do São Paulo, né, que não estão acontecendo por enquanto. Logicamente, a janela só se abre no dia 10, e falar também dessa Copa do Mundo de Clubes, que os times brasileiros, olha, estão dando o que falar. Vamos ficando por aqui, então. Forte abraço, obrigado pela sua audiência, tamo junto, vamos São Paulo.